Saudações especiais a todos, que Deus abençoe a todos de forma rica, poderosa e extraordinária. Estarei falando hoje aqui sobre 4 atitudes corretas em relação à palavra de Deus. 4 atitudes corretas, positivas que devemos ter, porque existem as atitudes erradas, como por exemplo, desprezar a palavra de Deus, como por exemplo, não obedecer a palavra de Deus, e também pegar ela, abrir no Salmo 91 ou no Salmo 23, que são 2 salmos muito lindos, Porém, abrir ela no Salmo de número 23 ou 91, deixar em um estante ou deixar no canto da casa, isso não vai adiantar nada, tá? Não vai adiantar nada. Então, vou estar citando aqui 4 atitudes corretas que devemos ter em relação à palavra de Deus. A primeira atitude correta, ler a palavra de Deus. Está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 34, e o versículo de número 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Está escrito também lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, e o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Como também está escrito lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 13, Paulo dizendo para Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, a primeira atitude é a leitura. Segunda atitude que anda junto com a leitura é a meditação. A meditação também é muito importante. Quando vamos lá para o livro de Josué, no capítulo 1 e o versículo número 8, está escrito: não se aparte a tua boca do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Paulo também escreveu para Timóteo, dizendo a ele que ele meditasse nessas coisas. 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 15. Agora vem um bem importante, talvez eu diria que seja o mais importante, é o viver a palavra de Deus. A primeira atitude é ler, a segunda atitude é meditar, e a terceira atitude é viver, a mais importante. Eu estou listando ela em terceiro, mas ela é a mais importante, é o viver. Não adianta nada ler, não adianta nada meditar se não viver. Tá? Se não viver, não adianta. Vai ficar algo muito técnico que não vai adiantar muito. Por isso que Jesus falou no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Mateus escreveu no capítulo de número 7 e o versículo de número 24 até o 27. Ele escreveu as seguintes palavras: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus compara aquele que ouve e pratica com um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre um edifício firme e sólido, e aquele que ouve e não pratica com alguém que edificou a sua casa sobre a areia, que quando os rios vieram, quando a chuva veio, o vento derrubou aquela casa. E por último, quarto e último, temos aí que é importante, uma outra atitude importante em relação à palavra de Deus, que é pregar ela, ou seja, propagar, divulgar a palavra de Deus. Está escrito lá no capítulo 28 de Mateus, versículos 19 e 20, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, são 4 atitudes positivas, corretas, que devemos ter em relação à palavra de Deus. Primeira, ler a palavra. Segundo, meditar na palavra. Terceiro, viver a palavra.
E quarto e último, pregar a palavra, propagar a palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.